Pra poder me preparar pra segunda temporada de Hazbin Hotel, eu acabei de reassistir toda a primeira temporada dessa série, e eu posso dizer que foi uma baita experiência relembrar que os problemas dessa série não conseguem ser resumidos a xingamentos, palavrões e por aí vai. A coisa se espalha para uma animação de qualidade, mas com design de personagem bem questionáveis, um musical que não funciona muito bem como um musical, personagens rasos ou mal desenvolvidos, problemas dentro da história, além de que o plot principal sobre o hotel e a redenção ou é deixado de lado completamente, ou então mal tem o peso que supostamente deveria ter. Além de um final que merece aplausos, porque errar tantas vezes em menos de 20 minutos de episódio merece um prêmio. Além de romance com quase nada de química, a questão é, seria Hazbin Hotel ruim porque ela é Hazbin Hotel, ou ela é ruim porque é Hazbin Hotel? O fato de que o episódio piloto é considerado canônico, mas por algum motivo ele não foi incluído na primeira temporada, e eu entendo que seria meio estranho você sair de um episódio com vozes diferentes e uma animação claramente inferior ao resto da série. Meio que foi assim que eu me senti quando eu fui ver a segunda temporada de Oregaru e de repente a qualidade da animação tinha subido muito de nível. Porém, se esse era o caso de Hazbin Hotel, era só eles reanimarem com o traço atual da série e gravar as falas usando as novas vozes. Investimento nessa série em quesito visual não faltou, e não faltou nem um pouco. Me incomoda muito essa coisa de que, principalmente em Hazbin Hotel e Helluva Boss, você precisa procurar informações que a criadora solta aqui ou ali sobre a série. Já nesse caso aqui, você precisa ir pro YouTube e ver o episódio piloto. Não necessariamente precisa, mas assim, te dá um contexto muito maior do que tá rolando se você assistir o episódio piloto, que você precisaria sair do Prime Video e ir pro YouTube. Uma coisa é a sua obra ter acabado e você responder algumas dúvidas que ficaram mesmo após o final dela. Outra é você ser incapaz de fazer isso dentro da sua série que tá acontecendo nesse momento. Mas tudo bem, considerando que isso é um problema exclusivo meu, deixa eu falar sobre a animação da série. É o seguinte, de longe você nota sem dificuldade nenhuma que houve um investimento enorme por parte da Amazon nesse negócio. Hazbin Hotel na sua primeira temporada é muito bem animado, cheio de fluidez e os personagens estão sempre reagindo às coisas que estão acontecendo na cena, seja os mais de fundo ou até mesmo personagens que estão em foco. A fluidez a animação tem e tem de sobra, porém eu não gosto muito do uso das cores dessa série. Pra falar a verdade, eu não quero ir muito a fundo nisso, apenas saiba que eu não gosto da escolha de cores da série, já que pra mim são poucas as vezes que eles realmente acertam. Se você quer um exemplo de uma obra que sabe bem lidar com as cores, Gentry Chow fez isso muito melhor na minha opinião, e chega a ser engraçado porque ambas séries usam cores bastante quentes e bastante parecidas até. Porém, a coisa que realmente me incomodou quando se trata da animação de Hazbin Hotel de longe foi o design dos personagens. Deixa eu iniciar pela parte angelical da coisa toda. Até onde a série revelou pra gente, bem, eu posso dizer que sem nenhum remorso, os designs dos anjos são extremamente chatos e sem graça nenhuma. Tipo, eu realmente não tenho nem muito o que reclamar, sabe? Porque é apenas o que eu acabei de falar, é chato e sem graça. Enquanto nesse meu tempo, o design dos demônios, por onde que eu vou começar? Senta aí, a gente precisa conversar. Os demônios em Hazbin Hotel não parecem demônios. Eu posso tirar uma ressalva pra Charlie, afinal você precisa de alguma coisa pra vender bonecos e tudo mais. Mesmo que a gente esteja falando de uma série que supostamente seria pra adultos, e normalmente o foco desse tipo de série não tá em vender boneco, as séries adultas que são realmente adultas fazem basicamente o uso disso, de não precisar se preocupar com bonecos e só contar as histórias que eles querem contar, mas ok. Como é que fica Hazbin Hotel nessa história? É o seguinte, primeiro que a esmagadora maioria dos personagens não parecem demônios, como eu já disse, eles simplesmente parecem monstros ou criaturas aleatórias que se tu vê sem contexto, tu nunca diria que é um demônio. Tipo, olha pra esse cara, a coisa mais diferenciada nele é a TV na cabeça. E isso aqui é só um personagem furry. Até os personagens mais aleatórios de fundo não parecem serem seres que vivem no inverno e tudo mais. Cara, podem me julgar, mas até mesmo Free, onde a maioria dos demônios tem no máximo chifre pra representar o que eles são, parecem mais demônios do que os demônios de Hazbin Hotel. Enfim, outra coisa que me incomoda aqui é o fato dos designs, a maioria não condizer com a obra que eles estão. Uma série feita para supostamente um público mais adulto, onde a maioria do elenco seria demônios, mas nenhum ali realmente parece um de verdade. Eu olho para os personagens principais de Dungeon Mesh e na hora eu sei que eles são de uma obra de fantasia. Eu olho para os personagens principais de Hazbin Hotel e eu penso, que grupinho colorido e um pouco estranho. Isso é o que eu penso, mas tipo, nunca são demônios. Até porque até a vovó Turbo parece mais um demônio com esse grupinho colorido. Hazbin Hotel, goste de você ou não, é uma série musical, e apesar de eu não ser uma pessoa dos musicais, eu também não sou um hater. Não é o meu tipo de obra, mas eu acredito ser capaz de apreciar quando o negócio é bom. Não é à toa que eu tô mega animado pra Ilium, que é do mesmo criador de Epic the Musical. Mas a pergunta que fica é, seria Hazbin Hotel um bom musical?
Depende. O musical pra ser bom depende de um monte de coisas. E essas coisas que eu tô tão falando são, primeiramente, boas músicas, bons cantores. Além disso, essas músicas podem até funcionar fora da série. E como funcionar, eu digo que a música ela pode ser ouvida fora da série sem contexto nenhum, mas ela tem que ter um peso totalmente diferente quando toca dentro do episódio em questão. E quando se fala de Hazbin Hotel, bem, eles têm excelentes cantores. É impressionante como não tem uma voz ruim no elenco. Porém, as músicas em sua maioria não são boas. E o principal ponto que eu deixei pro final, porque é meio que o mais importante, as músicas e musicais têm o poder de expandir a obra, seja sobre um lugar, sobre algo do passado, e quando a gente fala de personagens, as músicas são usadas para expressar os sentimentos, desejos, preocupações, objetivos, para a gente fazer de alguma forma conhecer mais sobre esses personagens. E eu nem preciso dizer que essa série falhou nisso aqui também, né? Pra não ficar nesse ponto pra sempre, eu vou resumir a situação de algumas músicas e focar mais em outras. Happy Day in Hell é completamente esquecível e não tem necessidade de existir, exceto para te mostrar o talento da cantora da voz da Charlie. Hell is Forever é uma música completamente inútil quando você percebe que tudo que é dito nela poderia facilmente ser resumido em 2 ou 3 frases, não tem expansão de domínio aqui, muito menos de universo. Stay Gone honestamente engraçado como eu esqueci que essa música existia, mas segue a mesma onda do que eu acabei de falar. Tudo que foi dito poderia ser resumido em uma frase ou 2, só serve pra ridicularizar ainda mais o cabeça de TV e me fazer questionar como ele vai ser uma ameaça na temporada 2. Start With Fury seria muito boa se a história fosse bem escrita. E como a escrita do plot que desencadeia essa música é fraca, o peso da música em si acaba indo pelo mesmo caminho. Respectless é inacreditavelmente uma das, se não a mais ridícula da série na minha opinião. Se Hell is Forever não tinha nenhuma razão para existir, Respectless é a mesma coisa, e até pior na verdade. Whatever It Takes é a música mais sem sentido de todas na minha visão. A gente mal sabe sobre a Carmine e de repente ela canta uma música sobre os medos dela. Você pode ser gostosão quanto for, não muda o fato de que até eu nem te conheço nesse momento. Por que eu iria me interessar pelos seus problemas? Mas eu acho que a cereja do bolo é quando a Veg começa a cantar. 2 personagens que até então não tinham conexão nenhuma começam a cantar uma música juntas como se elas estivessem passando por situações muito parecidas. Poison só se salva pela voz do ator de voz do Angel, porque essa é tranquilamente uma música fraca em letra e pior ainda em visuais. Mas eu vou abordar isso melhor quando eu vou falar do personagem. Loser Baby é bem ruinzinha, nada a acrescentar, é isso. Hell's Greatest Dad é estranha, só que tudo, entretanto, todavia, More Than Anything é simplesmente a melhor música desse negócio. Ela cumpre todos os papéis de uma música em um musical. Ela fala sobre o passado dos personagens, seja visualmente ou na letra, fala sobre os medos e inseguranças e permite que os personagens expressem seus sentimentos de uma maneira que justifica ser feito em música, e não em uma cena ou 2 onde eles apenas se olhariam pra cara do outro e falariam as coisas. E eu não tenho nada a reclamar dessa música, só que como eu percebi aqui, a maioria dos meus comentários para algumas músicas vão se resumir a tudo que eu já acabei de falar, com o extra de que eu repetiria que são excelentes vozes para músicas que não aproveitam tamanho talento. Então eu decidi falar da única música, além de More Than Anything, conhecida como Out For Love. Ela também cumpre todos os requisitos que eu falei até então, ou a maioria deles pelo menos. Ela é a minha música favorita de toda a série na sua primeira temporada, mas para resumir, quanto mais você pensa nas músicas de Hazbin Hotel, mais você percebe que essa série falhou como um musical. Beleza, eu finalmente cheguei na parte dos personagens e pra minha surpresa eu posso resumir eles em uma frase. Começando pelos V's, a cabeça de TV é patética, eu não faço ideia como que ele vai ser uma ameaça na temporada 2. Essa mina aqui na dublagem brasileira, ela é dublada pela Jaque Souza, nada mais nada menos do que a voz da Frieren. E essa é a melhor coisa sobre essa personagem pra mim, se não fosse isso, honestamente, eu não teria mais nada pra falar dela, a não ser que ela é insuportável. O Valentino é um nojento, imprestável, mas enfim, vamos pro céu rapidinho. A Serafim é nojenta. É isso que eu tenho pra falar dela. E essa personagem aqui é basicamente a Charlie, versão angelical. A Lut, eu acho que é assim que pronuncia, é impressionantemente... Eu adoro essa personagem. Ela, junto com a Veg, é o que tem uma... Na verdade, o arco dela vai ser mais pra segunda temporada, mas enfim, eu gosto dela. O Adão, se não fosse os xingamentos, palavrões e coisas sexuais que ele diz em exageros, seria salvo pelo ator de voz. E o visual com a máscara. E assim, deve ter mais gente, porém eu não ligo muito. A Carmine eu adoro ela, é uma das poucas personagens que eu gosto. Já o grupo de personagens principais, o Husky existe pra ser um péssimo personagem de apoio pro Dusty. Angel Dusty. A Nift ela é ok. A Veg tem a escrita mais sólida da série até o momento, acredite se quiser. A Charlie não fede nem cheira pra mim. Já o primeiro anjo caído, bem, ele é pra mim. Bom, digamos que ele é pra Hazbin Hotel o que a Verósica é pra Helluva Boss. Uma personagem com conceito extremamente interessante,
mas como a criadora não sabe desenvolver isso, eles são só sombras do que poderiam ser. Já o Alastor eu sinto falta de quando eu senti um grande interesse pelos planos dele e uma vontade gigante de saber mais sobre o seu passado. Mas hoje eu considero a melhor coisa sobre esse personagem algo que nem tá na série, mas sim a música que o Enigma fez pra ele. Mas agora é hora da polêmica. O Angel Dust pra mim é o pior personagem da série. Em uma lista rápida do que eu não gosto nesse personagem, bom, o fato do personagem assediar todo o personagem masculino que vê pela frente seria usado como um mecanismo de defesa pro personagem, mas a maneira como a série faz isso acaba sendo só uma característica engraçadinha. Olha só, o fato de Hazbin Hotel ser um musical e o Angel Dust ser um personagem que sofre abuso sexual, eles basicamente escolheram abordar isso em uma música, já que, como eu disse, é um musical a série. E meus parabéns, eles falharam em cada aspecto na forma que eles decidiram abordar isso. Os visuais são apenas o Angel Dust em situações sexuais apenas por estar nelas, a letra não se aprofunda nos sentimentos, nas dores, em nada do personagem, e o pior de tudo, é uma música que supostamente abordaria um tema tão pesado, só que é uma música pop animadinha. E antes de eu seguir, eu preciso dar um exemplo de uma música que aborda uma situação de abuso de um personagem, porém da maneira certa. Holden Down, de Epic the Musical, faz exatamente o que Poison não faz. Letra, instrumental, melodia, interpretação, é tudo no ponto exato. E até hoje eu não vi uma animatic feita pelos fãs que não respeitem o que a música retrata. Mas enfim, voltando pro Angel Dust, qual o sentido de uma música que nem mesmo faz o seu trabalho direito, já que pouco tempo depois o Angel fala sobre tudo isso com o Husky. E por falar nisso, mas desculpa, mas Loser Baby não é boa como música, muito menos no propósito dela. Afinal de contas, essa música deveria falar que você não está sozinho nessa situação que você tá passando. Mas a mensagem que a música realmente passa é: tu acha que tu é o único que tá lascado ou ferrado, meu amigo? Claro que não, todo mundo tá na merda também, para de choramingar. Só que as coisas só pioram quando um personagem que perdeu a alma e o título em um jogo de cartas se compara com um personagem que claramente sofre abuso. Tu notou como é que eu esqueci de falar sobre os Serpentius? Bem, tirando o fato dele ser a prova de que a redenção existe de verdade nessa série, ele também me mostrou um negócio triste. Eu fiquei mais interessado nele tentando dar um beijinho na filha do Polyphemus do que eu fiquei interessado e investido na Veg e na Charlie como casal. E detalhe, elas já se lambem desde muito antes da série começar. E não me entenda errado aqui, eu não tô dizendo que elas não têm química, afinal de contas a gente não tá falando de Mako e Korra. Mas como casal, a Veg e a Charlie são tão desinteressantes. Tipo, eu sei que a Charlie gosta da Veg, mas muitas vezes eu simplesmente não sinto esse amor, por assim dizer. Quem demonstra isso mais obviamente é a Veg. A real é que, como um apreciador de um bom romance, me incomoda muito como o único casal até o momento oficial da série não parece ser um casal. Tipo, elas se beijam uma vez no episódio final. O que eu tô vendo? Um anime nas eras primordiais? Enfim, recentemente, no momento que eu tô escrevendo essa parte, eu tô vendo a série O Hotel Assombrado da Netflix. Excelente até o momento, inclusive. E assim, é uma série sobre um hotel assombrado por fantasmas e etc, olha só. E por que eu tô citando isso? Porque é muito bom ver uma série que te vende uma proposta e desenvolve ela, ou te entrega ela. No caso, o que prometeu pra você. E assim, de 8 episódios com 20 minutos em média cada, a série, basicamente em Hazbin Hotel, focou na redenção por no máximo 40 minutos, no máximo. O resto do tempo foi em plots que eu mal lembro. Isso é extremamente triste, porque o que me chamou a atenção nesse negócio desde o começo era a ideia dessa tal redenção. Mas então, na hora do vamos ver, eles mal arranham nisso. Incrível. É o seguinte, piadas e problemas com o medo da série ser cancelada. Bem, eu disse que depois de rever essa série, eu senti saudade de quando eu achava que palavrões e xingamentos era a pior coisa desse negócio. Eu reassisti em inglês porque foi como eu vi da primeira vez pra evitar problemas. Já dessa vez, só por costume mesmo que eu assisti em inglês. E o que eu tirei dessa vez revendo? Que até em cenas no original que não tem nada demais, a dublagem brasileira arrumou um jeitinho de colocar mais palavrões e xingamentos. Isso não é uma crítica, é só mais eu surpreso com essa situação mesmo. E antes que alguém diga que isso é normal, pois os personagens estão no inferno, não é mesmo? Spoiler, está na terra, inferno, ou sei lá onde for, não é justificativa para a escrita ruim. E mais ainda, se apoiar nisso, para que as pessoas entendam que essa série é adulta, chega a ser triste. Mas enfim, muito se fala sobre a série ter sido rushada, pois eles não sabiam se ia conseguir uma segunda temporada. Sabe outra animação que também passou por isso? Gentry Chow. Eles não sabiam que ia ter uma segunda temporada ou não. O engraçado é que se Gentry Chow tivesse sido lançado depois de K-Pop Demon Hunters, uma segunda temporada ia ser mais do que garantido. Mas enfim, em resumo, se você acredita que vai ter apenas uma temporada, que eles só vão te dar uma temporada para produzir a sua série, então você escrever ela baseado nisso. Como é que 10 roteiristas que fizeram parte da primeira temporada não conseguiram pensar nesse negócio?
Menos de 20 minutos foram necessários para que a série conseguisse me irritar mais vezes do que Odysseus deve ter ouvido Open Arms na odisseia dele. A primeira decisão tenebrosa para esse final foi colocar o cabeça de TV como um tipo de comentarista de uma parte da luta final. Até porque, além de reforçar o quão patético ele é, ainda mostrou como a série não sabe respeitar os momentos sérios e dramáticos. E bom, isso é o tipo de coisa que já tava na cara, né? Mas dito tudo isso, a luta do Adão contra o Alastor já não foi lá essas coisas, e os comentários do cabeça de TV só diminuíam ainda mais a qualidade da luta que já não era lá essas coisas. Mas eu acho que nada me irrita mais do que a próxima sequência de eventos, onde o Alastor é derrotado e com ele o seu escudo de proteção, e agora com o Adão começando a causar mais danos do que eles podiam lidar, a série começa a criar uma grande cena pro Sir Pathos, onde ele ou teria uma mega cena épica ou uma mega cena emocional, e nesse momento eu devo uma salva de palmas pra Hazbin Hotel. Eles conseguiram falhar nas duas coisas, não teve um impacto épico ou um peso dramático, e o pior de tudo é os personagens se encarando e olhando pra aquela morte como se fosse a coisa mais trágica do mundo. Pra eles pode até ter sido, mas pra quem tava vendo tudo aquilo acontecer, não passou nem perto disso. Levou 8 episódios com a série provocando a transformação da Charlie pra no final ser isso aqui. Até o Goku trocando de cabelo teve mais impacto do que essa transformação. Além de ser um negócio que só serviu pra lá apanhar ainda mais do Adão. Porém, antes de falar que o Lúcifer aparece pra salvar a filha e humilhar o Adão, eu preciso comentar sobre a Veg versus a Lute. Eu até gosto desse momento, porque qualquer coisa que envolva a Lute me ganha fácil. Mas eu só queria dizer que no mesmo ano, uma série chamada Blue Eye Samurai fez uma cena bem parecida com essa daqui. Esse negócio de você só vive porque eu deixo ou coisa do tipo. Eu nem preciso dizer qual série fez isso melhor, não é mesmo? Mas assim, me incomoda mais ainda o fato da Lute ser uma guerreira angelical, mas não ter força pra se livrar de um monte de paredes. Mas pelo menos não foi uma geladeira que tava impedindo ela se mover, já é menos mal. Mas enfim, Adão contra o primeiro anjo caído é basicamente uma cena que me fez perceber que Frieren e o X de To Be Hero X elevaram níveis de lutas de personagens overpowers pra mim. Mas enfim, Hazbin Hotel poderia pelo menos ter se salvado no seu final, mas como já tá mais claro do que o dia, nada foi salvo aqui, muito pelo contrário. Eu até iria cavar mais na história da série, só que pra isso eu teria que rever de novo esse negócio, e eu não tô interessado nisso. Tudo que me interessa é Frieren, assista Frieren. Storms coming, I can see the clouds.